Tema de aprendizagem 4. Minhas metas. Apresentar os fundamentos da teoria macroeconômica. Diferenciar crescimento econômico. Diferenciar desenvolvimento econômico e suas respectivas fontes. Estudar o mercado de trabalho. Compreender as variáveis pertencentes ao mercado de trabalho. Entender as principais políticas macroeconômicas. Compreender estas políticas como sendo monetária, fiscal e cambial. Inicie sua jornada. Neste tema de aprendizagem, estudaremos o outro lado da relação, ou seja, a lei da oferta. Aqui será apresentado o lado da empresa e o que faz com que a firma aumente ou reduza a quantidade que ela deseja produzir e vender. Para finalizar, veremos as curvas de demanda e de oferta atuando conjuntamente. É nesta relação que o preço e quantidade que conhecemos são formados. Neste tema, falaremos sucintamente sobre os principais custos econômicos. Alguns, certamente, você já ouviu falar e ou estudou em outras disciplinas. Para finalizar a unidade e o estudo da microeconomia, descreveremos as 4 estruturas de mercados: monopólio, concorrência perfeita, concorrência monopolística e oligopólio, e como o preço se comporta em cada uma delas. Bons estudos! Desenvolva seu potencial. Equilibrio de mercado. Sabemos que, no mundo real, a oferta e a demanda atuam conjuntamente, e o preço e a quantidade que são vendidos no mercado se dão quando as duas curvas, oferta e demanda, se interceptam. Agora vamos conhecer o equilíbrio em mercados competitivos, ou seja, mercados que são formados por um grande número de compradores e vendedores. Fiz a observação que o equilíbrio discutido aqui é em mercados competitivos, pois temos outros mercados, como os poucos competitivos e os sem competição, nos quais o equilíbrio se dá em outro ponto. O equilíbrio em mercados competitivos pode ser visto na figura 1. Descrição da imagem. A imagem mostra um gráfico de uma curva de demanda para um produto. O eixo P representa o preço do produto, e o eixo Q representa a quantidade do produto. O ponto onde as curvas de oferta, O, e demanda, D, se encontram é o ponto de equilíbrio, E, e este ponto mostra o preço e quantidade negociados no mercado, P e Q, respectivamente. Fim da descrição. Analisando a figura 1, podemos perceber que o ponto onde as curvas de oferta, O, e demanda, D, se encontram é o ponto de equilíbrio, E, e este ponto mostra o preço e quantidade negociados no mercado, P e Q, respectivamente. Qualquer preço acima de P significa que haverá mais oferta do que demanda, ou seja, teremos um excesso de oferta e, pela lei da oferta e da demanda, oferta maior que demanda, o preço tende a baixar. Então, pontos acima de P fazem com que sobrem produtos no mercado e o preço, automaticamente, reduzirá. De outra forma, qualquer ponto abaixo de P significa que teremos um excesso de demanda, ou seja, mais pessoas desejando adquirir o bem ou serviço do que empresas dispostas a vender. Nesse caso, o preço aumentará, de modo a chegar ao ponto E, que é o ponto de equilíbrio. Todos os fatores estudados nos temas anteriores, que afetam as curvas de demanda, como renda, preço dos produtos complementares e substitutos, expectativa sobre o futuro, dentre outros, e todos os fatores que vimos que afetam a curva de oferta, como tecnologia, preço dos produtos relacionados, interferência governamental, etc., afetam o ponto de equilíbrio. O governo também pode afetar o ponto de equilíbrio, por meio de fixação de preços mínimos. Acontece quando o governo fixa o preço mínimo que seria vendido no mercado. Este instrumento tem como objetivo beneficiar o produtor, de forma a garantir um nível de preço superior ao preço de equilíbrio. Fixação preços máximos. Acontece quando o preço vendido no mercado está muito alto e o governo, com o objetivo de defender o consumidor, estabelece um preço máximo que as empresas podem vender seus produtos. O preço máximo será sempre menor do que o preço de equilíbrio, ou seja, abaixo de P. Subsídios. Neste caso, o governo, com o objetivo de desenvolver determinados setores, paga uma parte dos custos produtivos da empresa. Assim, a empresa terá incentivo para aumentar a quantidade ofertada e ou reduzir preço. Com subsídio, o preço fica abaixo de P. Congelamento e tabelamento de preços. Utilizado na década de 1980 e no início da década de 1990, para combater a inflação. O governo congela preços e ou salários, de forma a definir o P. Teoria da produção. Após compreendermos a teoria da demanda e a teoria da oferta, conheceremos os conceitos que fazem parte da chamada teoria da produção. Os custos de produção. Sabemos que o principal objetivo das empresas é o lucro. O lucro é a diferença entre receita total e custo total. Então, para uma empresa ter lucro, é importante gerenciar os custos de produção de forma a tentar reduzi-los o máximo possível.
A partir do exposto, é importante que você, estudante, entenda os custos básicos da produção. Temos os custos explícitos, que são os gastos monetários, como despesa com salário, aluguel, compra de matéria-prima, etc., e os custos implícitos, que são os custos de oportunidade. Os custos são custos fixos. Confira são as despesas que a empresa terá que pagar, independente da produção. Exemplos: certos impostos, aluguel, seguro, salários, etc. Custos variáveis. CV são as despesas que a empresa tem ao produzir. Quanto mais ela produzir, maiores serão os custos variáveis. Exemplo: matéria-prima, energia elétrica, etc. Custo total. CT é a soma dos custos fixos com os custos variáveis. Custo fixo médio, CFME, é o custo fixo dividido pela quantidade produzida, que CFME é igual, confira, que é importante observar que o custo fixo médio reduz quando a produção aumenta. Custo variável médio, CV, é o custo variável dividido pela quantidade produzida. CV igual CV, que é diferente do custo fixo médio. O custo variável médio aumenta conforme a quantidade produzida aumenta. Custo médio, QMI, é o custo total dividido pela quantidade produzida. CME equals CT/Q. Estruturas de mercado. A interação entre oferta e demanda acontece no mercado e forma o preço. Esta interação muda para cada estrutura do mercado. Então Mendes, 2009, p. 103, define estrutura de mercado como sendo: estrutura de mercado se refere às características organizacionais de um mercado, ou seja, grau de concentração, grau de diferenciação do produto, grau de dificuldade ou barreira à entrada. Como você viu na definição de Mendes, 2009, a estrutura de mercado engloba 3 características. Vamos entender cada uma delas? A. Grau de concentração é o tamanho do mercado, em outras palavras, número de vendedores e compradores que fazem parte daquele mercado. Dependendo da quantidade de empresas e consumidores, dizemos que o mercado é concentração ou competitivo. Uma forma de medir é pelos índices de mercado. Quando as 4 maiores empresas que fazem parte desse mercado detêm, pelo menos, 75% da quantidade comercializada, dizemos que é um mercado altamente concentrado. Um dos maiores problemas de mercado muito concentrado é que as empresas conseguem definir o preço que será vendido seu produto e esse preço, em geral, é mais alto do que mercados competitivos. Outros problemas podem ser em relação à quantidade e à qualidade do produto. B. Grau de diferenciação do produto. O grau de diferenciação do produto refere-se a quanto um bem ou serviço que está sendo negociados no mercado é diferente. Pela visão da economia, quanto mais heterogêneo for um bem, ou seja, quanto mais diferente o bem for, menos produtos substitutos teremos para este produto e, portanto, mais inelástico ele será. Em outras palavras, mesmo que o preço de um bem ou serviço heterogêneo aumentar, a quantidade demandada não muda, pois não há substitutos próximos. A diferenciação pode ser obtida de diferentes formas. Mendes, 2009, cita ingredientes de qualidade superior, prêmios oferecidos, serviços especiais, como entrega delivery e embalagens especiais, como formas da empresa diferenciar seu produto e, portanto, aumentar seu preço. Pensando juntos. Você saberia dar um exemplo de um produto homogêneo e um diferenciado? Em geral, produtos agropecuários, como soja e milho in natura, são produtos homogêneos, pois a soja do produtor A é igual à soja do produtor B. Como produtos diferenciados, podemos citar os produtos semi-industrializados e os industrializados, como comida congelada, roupas, sapatos, etc. C. Barreiras à entrada. Barreiras à entrada pode ser definida como o grau de dificuldade que uma nova empresa tem em fazer parte do mercado. E podem ser: economia de escala. Acontece quando a empresa aumenta a quantidade produzida e consegue reduzir seu custo médio no longo prazo. Existem diversas formas de conseguir gerar economia de escala, como especialização da mão de obra, utilização de tecnologia, compra de fatores de produção em grandes quantidades, dentre outros. Desvantagens de custo. Quando a empresa que deseja fazer parte do mercado tem alguma desvantagem em custo, como pouca experiência no setor, pouco domínio tecnológico ou ainda grande necessidade de propaganda. Com base no que foi discutido, os mercados podem ser classificados, quanto à competitividade, em competitivos, concorrência perfeita e concorrência monopolística, pouco competitivos, oligopólio, sem competição, monopólio. O quadro uma mostra, de forma simplificada, como os mercados podem ser classificados quanto ao número de empresas e ao tipo de produto, ou seja, nas características que discutimos anteriormente. Conforme podemos visualizar no quadro 1,
quando existe um grande número de empresas e o produto comercializado é homogêneo, ou seja, idêntico, este mercado é de concorrência perfeita. Agora, se forem muitas empresas que vendem produtos diferenciados, o mercado é de concorrência monopolística. Concorrencia perfeita ou pura? Para iniciar nossos estudos acerca das estruturas de mercado, discutiremos, inicialmente, a concorrência perfeita ou também como é conhecida, a concorrência pura. Esta é, com absoluta certeza, a estrutura de mercado menos real, pois, como você verá pelas características, é muito difícil achar um setor ou uma empresa que apresente todas as características para que possa ser incluída na concorrência perfeita. Pensando juntos. Depois dessa declaração, você deve estar se perguntando, então, qual o motivo de apresentar, a você, a concorrência perfeita? É importante estudarmos essa estrutura de mercado, pois é considerada, apesar de não muito real, a estrutura ideal, em termos de concorrência. Um mercado em concorrência perfeita ou pura tem como características: grande número de compradores e vendedores. O número de vendedores e compradores, neste mercado, é tão grande que as decisões individuais não influenciam o preço. Então, dizemos que, na concorrência perfeita, o preço é determinado, no mercado, pela oferta e demanda que é praticamente o mesmo para todos os vendedores. Produtos homogêneos. Os produtos são homogêneos ou idênticos, de forma que o bem do vendedor A é substituto perfeito do bem do vendedor B. Por esta razão que o preço é praticamente constante, já que, como os produtos são idênticos, se um vendedor aumentar seu preço, os consumidores irão comprar no outro produtor. Ausência de restrições artificiais. Livre mercado. Dizemos que, na concorrência perfeita ou pura, o governo não deve intervir no mercado, por exemplo por congelamentos e tabelamentos de preços. Em outras palavras, o mercado deve funcionar livremente. Ausência de barreiras à entrada. Como já discutimos, barreiras à entrada são o grau de dificuldade que uma nova empresa tem em entrar no mercado. Na concorrência perfeita ou pura não há barreiras à entrada, ou seja, qualquer empresa pode fazer parte do mercado, sem maiores custos ou dificuldades. Perfeito conhecimento. Como os produtos são homogêneos, uma empresa conhece todas as informações dos seus concorrentes, como preços, processos produtivos, etc. Monopolio. O monopólio é, assim como a concorrência perfeita, uma situação extrema, mas real. Situação esta indesejável, pois pode prejudicar o consumidor, já que não temos concorrência. As características do monopólio são: uma única empresa. Como o próprio nome já diz, no monopólio só temos uma única empresa. Produtos altamente diferenciados. Os produtos são altamente diferenciados, ou seja, são únicos. Neste caso, o consumidor não consegue substituí-lo por outro. Não há concorrência. Se só temos uma única empresa, não existe concorrência no mercado monopolista. Considerável controle de preço por parte da empresa. A empresa monopolista formadora de preços, ou seja, como ela é única, ela consegue controlar e definir qual será o preço praticado no mercado. Por essa razão que o governo se preocupa com as práticas dos monopolistas. De acordo com Mendes, 2009, o governo pode controlar o monopólio de duas formas. A. Controle de preço. O governo pode exigir que o monopolista produza até que custo marginal seja igual ao preço. Esta é uma prática difícil, pois o governo precisaria conhecer toda a estrutura de custo da empresa. B. Política de taxação. O governo pode taxar o monopolista de forma a reduzir seu lucro. Aprofundando. É importante observar que, mesmo sendo uma única empresa, se o monopolista quiser aumentar sua venda, ele deverá reduzir o preço do seu produto. Uma estratégia utilizada pelo monopolista para vender mais é pela política de discriminação de preços. Esta é uma prática que ocorre quando o monopolista vende o mesmo produto para consumidores diferentes e a preços diferentes. Podemos citar como exemplo de prática de discriminação de preços: tarifa de energia elétrica residencial, comercial, industrial e rural, ligação telefônica de dia e à noite, passagens aéreas em baixa e alta temporada, meia entrada em cinemas, teatros, shows para estudantes e idosos, dentre outros. Então você percebeu, pelos exemplos, que não é somente uma empresa monopolística que pratica a discriminação de preços, esta é uma prática comum em outras estruturas de mercado também. Altas barreiras à entrada. A última característica do monopólio são as altas barreiras à entrada. O grau de dificuldade que uma nova empresa tem em fazer parte do mercado é muito grande. Muitas vezes, não é economicamente viável termos uma concorrente, como é o caso que acontece nos monopólios naturais. Então, os monopólios surgem por diversas razões, dentre elas, regulamentações do governo e pelos processos de produção.
Aprofundando. O maior problema do monopólio é que, como não há concorrentes, a empresa pode cobrar um preço muito alto ou ofertar uma quantidade baixa, além de não se preocupar com a qualidade. Por esses motivos, o governo, sempre, acompanha e regula as empresas pertencentes ao monopólio. Claro que o monopólio é essencial em alguns setores, pois não é economicamente viável ter uma concorrente, como nos setores de energia elétrica e saneamento básico. Neste caso, chamamos o monopólio de monopólio natural, já que é mais viável ter apenas uma empresa ofertando aquele produto. Concorrência monopolística. Entre a concorrência perfeita e o monopólio, temos uma estrutura de mercado conhecida como concorrência monopolística, que é uma mistura das duas estruturas, estudadas anteriormente, e tem como características grande número de empresas. Temos no mercado um grande número de pequenas empresas, pequenas se compararmos com o tamanho do mercado. Produtos diferenciados. Os produtos são sempre diferenciados. A diferenciação pode vir por um ingrediente de qualidade superior, serviços, embalagens especiais, etc. Pequeno controle de preço por parte da empresa. Como são muitas empresas que fazem parte do mercado, a concorrência é enorme, então, a empresa consegue controlar, definir, um pouco, seu preço em razão dos produtos serem diferenciados, mas este controle é pequeno. Concorrência acontece via marcas, serviços especiais e propaganda. A concorrência é, principalmente, extrapreços, ou seja, via diferenciação do produto. Quanto maior for a diferença do bem, maior será o preço. É importante observar a importância da propaganda ou marketing na concorrência monopolística. Baixas barreiras à entrada. O grau de dificuldade que uma nova empresa tem em fazer parte deste mercado é baixo, ou seja, existe uma barreira para a entrada, mas ela é bem baixa. A maioria das empresas, no mundo real, pertencem a essa estrutura de mercado. Podemos citar restaurantes, padarias, lojas de roupas, lanchonetes, dentre outros. Oligopolio. Outra estrutura de mercado intermediária, ou seja, que é um mercado pouco competitivo, é o oligopólio, que tem como características pequeno número de empresas. São poucas empresas que fazem parte do mercado, podemos contá-las. Não existe um número exato que define se um setor faz parte do oligopólio ou não, apenas sabemos que são poucas empresas que ofertam produto naquele mercado. As empresas são interdependentes. Como são poucas empresas, elas são interdependentes, ou seja, a decisão de uma afeta diretamente a decisão da concorrente, incluindo a decisão de preços. Então, se uma empresa variar seu preço, as demais vão reagir de duas formas. Aumento de preço faz com que as firmas concorrentes não aumentem o preço e a empresa perderá mercado. Redução de preços faz com que as formas concorrentes também reduzam os preços e a parcela de mercado de todas as empresas fica praticamente constante. Neste caso, somente o consumidor é beneficiado. Pelas possíveis reações citadas, que os preços de todas as empresas oligopolistas são praticamente os mesmos e não são alterados, de forma significativa, ao longo do tempo. Podemos citar um exemplo bem real desta situação, que são as empresas aéreas. Todas as vezes que uma empresa aérea faz uma promoção, as suas concorrentes também fazem. Em outras palavras, como são poucas empresas neste mercado, quando o preço de uma delas variar, as demais irão reagir rapidamente. Por exemplo, vamos supor o mercado composto por 3 empresas, A, B e C, e que a empresa resolveu, como estratégia, abaixar seu preço em 10%. Como são poucas empresas no mercado, imediatamente as empresas B e C irão abaixar também seu preço, e a parcela de mercado continuará a mesma para todas as 3. Agora, se a empresa resolver aumentar seu preço em 10%, as empresas B e C não aumentarão e a empresa perderá mercado. Por estes motivos que o preço no oligopólio é constante e parecido para todas as empresas. Media barreira à entrada. O grau de dificuldade que uma nova empresa tem em fazer parte do mercado é médio, em outras palavras, existe um certo grau de dificuldade, mas não chega a ser tão alto como no caso do monopólio. Os produtos podem ou não ser diferenciados. No oligopólio, os produtos podem ser homogêneos, como no caso combustível, ou diferenciados, por exemplo, os automóveis. A concorrência é via diferenciação do produto. Como temos poucas empresas e elas são interdependentes, a concorrência não será via preços, pois, como discutimos, se uma empresa alterar seus preços, as demais vão reagir. Pense também que a concorrência é extrapreços, ou seja, via diferenciação do produto. Podemos citar como exemplos de empresas oligopolistas os setores de telecomunicações, planos de saúde, aéreo e distribuição de combustível. O quadro 2 mostra, de forma resumida, as características de cada estrutura de mercado.
Como você pode visualizar no quadro 2, temos 4 estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio, e cada estrutura possui características que as diferenciam. Políticas públicas quanto aos oligopólios. Como são poucas as empresas no oligopólio, não é difícil ter acordos de preços e quantidades, acordos que são indesejáveis aos consumidores e devem ser evitados. São indesejáveis, pois levam a uma produção baixa e a preços altos, ou seja, nesta situação, as empresas se comportam como no monopólio. Por isso, o governo deve coibir acordos entre empresas. No Brasil, temos uma lei específica para isto, que é a Lei Antitrust. Algumas práticas empresariais que são proibidas pelo governo brasileiro. A. Cartel. Empresas fazem acordos de preços e quantidades, aumentando o preço e ou reduzindo a quantidade ofertada. De qualquer forma, prejudica o consumidor final. B. Fixação de preço de revenda. Acontece quando uma empresa produtora distribuidora exige que um estabelecimento venda um produto a um preço fixado por ela. Vale lembrar que preço sugerido não é proibido, pois a empresa só está sugerindo um preço e não obrigando aos estabelecimentos a vender o bem com aquele preço pré-definido. C. Preços predatórios. É uma situação que uma grande empresa define seus preços abaixo do custo de produção, para eliminar a concorrente, que em geral é uma empresa menor, do mercado e depois aumentar seus preços. D. Vendas casadas. Situação na qual 2 produtos só são vendidos juntos, ou seja, o consumidor não consegue comprar os bens separadamente. Lembrando que promoções e produtos tipo combo, TV por assinatura mais internet e banda larga, não são considerados venda casada, pois o consumidor pode adquirir os produtos e serviços separadamente, mesmo que a um preço maior. Novos desafios. Sabemos que na vida real a vontade do consumidor, bem como a da empresa, não é satisfeita, mas existe um acordo não formal entre consumidores e empresas para formar o preço e a quantidade dos bens e serviços que serão de fato negociadas. Esta situação chama-se equilíbrio de mercado, que é alterado a toda hora por diversos fatores que foram abordados nesta unidade. Além da famosa lei oferta e demanda, discutimos alguns custos de produção e finalizamos a unidade compreendendo as 4 estruturas de mercado. Assim, você entende melhor porque o preço da alface é bem inferior ao de uma blusa e da gasolina, por exemplo.